Estamos entrando agora no módulo de Solid, né? Um dos princípios mais falados aí na comunidade, com grupos de desenvolvedores e nas empresas. Então isso aí são princípios que hoje estão muito na moda, né? Estão muito na boca do povo, na boca dos desenvolvedores. E são princípios sim importantes, né? São muito importantes e que você, programador hoje moderno, tem que saber, certo? Esses princípios, cada um deles fala a respeito de práticas, boas práticas de programação com orientação a objeto, que é assunto que nós estamos vendo agora, né? Juntando tudo aqui, esses últimos módulos, a gente está fazendo um aparato de aulas relacionado a boas práticas de programação. Vamos aqui para minha tela, vou te mostrar aqui uma imagem bastante conhecida também, que é esse círculo aqui central com o nome Solid e as bolinhas representando cada princípio, tá? Antes da gente falar um pouquinho sobre cada princípio, quem foi o inventor, né, que foi, digamos assim, o cara que deu início a esse Solid, foi um cara chamado Robert C. Martin. E como é conhecido aí pelo mundo, chamado Uncle Bob, né? Tio Bob, né? Então, Robert C. Martin você associa a Uncle Bob, certo? Em meados lá de 2000, ele se juntou com outros camaradas e criaram esse acrônimo para fazer, digamos assim, 5 princípios para um bom programador, boas práticas para a utilização da orientação a objetos, tá? Olhando aqui para a imagem, nós temos aqui o S, né? Que seria Single Responsibility, certo? Responsabilidade única, né? Seria. Nós temos aqui o Open Closed, tá? Que seria aberto, fechado. Nós temos aqui a Liskov Substitution, que seria, no caso, substituição de Liskov. Temos Interface Segregation, que seria segregação de interfaces. E nós temos aqui Dependency Inversion, tá? Inversão de dependências, tá certo? Eu vou falar um pouquinho da definição de cada uma. A gente vai entrar em cada bolinha dessa daqui, fazer um exemplo de violação e fazendo a refatoração logo após, para você entender o porquê de cada princípio, porquê que esses princípios são tão importantes para um bom programador hoje em dia, tá? O Single Responsibility, eu vou até ler aqui o princípio, digamos assim, o conceito criado pelos próprios criadores. Diz o seguinte, uma classe deve ter e somente um motivo para mudar, certo? Single Responsibility é exatamente isso. A sua classe ela tem que ter apenas um motivo para mudar. Isso aqui é para a gente evitar aquelas classes que fazem 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tem 1 milhão de responsabilidades, né? Então esse o Single Responsibility rege exatamente isso, tá? E é um dos mais importantes na minha opinião, tá certo? Um dos mais importantes de conjunto com Open Closed, né? O Open Closed no caso seria o princípio do aberto e fechado, né? Que diz o seguinte: você deve ser capaz de estender um comportamento de uma classe sem modificá-los, tá? Você tem que ser, resumindo, né, esse princípio quer dizer que as suas classes, ela tem que ser abertas para extensões e fechadas para modificações, tá certo? Eu vou fazer outros exemplos, acredito que nos exemplos isso vai ficar um pouco mais claro, tá? Seguindo aqui adiante a rodinha, né? Nós temos aqui a Liskov Substitution, né? Substituição de Liskov, que diz o seguinte: as classes base devem ser substituíveis por suas classes derivadas, certo? É um pouco complicado explicar somente falando a Liskov Substitution, mas a gente pegando o princípio, as classes base devem ser substituíveis por suas classes derivadas, que eu finalizo, digamos assim, a definição desse princípio, tá? Mas a gente vai fazer a prática e você vai entender melhor o que seria esse Liskov Substitution, que é a substituição de Liskov, tá? Nós temos aqui a Interface Segregation, né? Segregação de interfaces, que quer dizer o seguinte, que é o I, né? O Izinho aqui do nosso acrônimo, né? Que diz o seguinte: muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface única, tá? Essa interface segregation está muito ligado a Single Responsibility, tá? A ideia é que você não tenha uma interface gigante, tá? Se você não tem uma interface mega gigante e você, ao invés de ter essas interfaces grandes, você dividir em interfaces menores, né? Segue muito à risca a questão da Single Responsibility, certo? E seguindo aqui o último princípio, que é Dependency Inversion, tá? Inversão de dependência, que seria aqui o Dzinho do nosso acrônimo, que fala o seguinte: dependa de uma abstração e não de uma implementação. A gente cansou de fazer isso aqui nos exemplos do nosso curso, né? Lá no módulo de interfaces, no módulo de polimorfismo, fizemos vários exemplos, mas aqui nós vamos praticar novamente e eu vou aplicar, né, os princípios
né? Na verdade, vou aplicar o que o Dependency Version fala de forma seguindo à risca o que ele fala, tá certo? Então esses são os princípios, uma pequena introdução do que são os princípios, uma macro aula, né, falando dos princípios. Acredito que na prática, né, assim, na prática é onde eu acredito que há o aprendizado mais rápido e a fixação do conteúdo. Quando eu fizer a prática de cada princípio desse, você vai entender o porquê que eles são tão importantes para um bom programador hoje em dia, tá certo? Então, na próxima aula nós vamos falar do primeiro, que é o Single Responsibility, que vamos destrinchar, né? Vamos fazer uma violação dele e logo após nós vamos fazer a correção, né? A refatoração, fazendo da forma correta, seguindo os conceitos do Solid, tá certo? Encontro você então na próxima aula.